Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 6. Tema desta semana: a questão do divórcio. Meta de hoje: leitura das páginas 75 a 77. O homem vivia pela palavra de Deus sem ansiedade. No princípio, o homem era simples e vivia pela palavra de Deus. No jardim do Éden, Deus lhe preparou todo o mantimento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, lemos: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quando criou o homem, Deus se preocupou com o suprimento de sua necessidade física. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, lemos: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Destaquei esses dois textos para mostrar que Deus se preocupou em suprir com abundância a necessidade física do homem. O que mais preocupa o homem, de maneira geral? O homem se preocupa mais com o sustento do que com todas as outras coisas. O que eu vou comer amanhã? O que minha família vai comer amanhã? Isso revela que nossa alma tem uma carência enorme. Se ela não for bem alimentada, entra em colapso, estresse, esgotamento, ansiedade. A parte mais complicada do homem é a alma, até mesmo para receber o cuidado de Deus. Ó Senhor Jesus! Em 2 Coríntios lemos: Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 3. No princípio, o homem era simples e puro e vivia pela palavra que recebia de Deus. Essa palavra atendia todas as necessidades de seu corpo, de sua alma e, consequentemente, de seu espírito. Não era difícil viver a vida conjugal. Não era difícil o homem e a mulher viverem em união, edificados. Por isso, na porção de Mateus 19, que trata do divórcio, o Senhor diz: Não foi assim desde o princípio. Versículo 8. Os perigos do lado bom da alma. Essa condição normal do homem não perdurou. Em Gênesis capítulo 3, a serpente foi oferecer ao homem a capacidade de discernir o bem e o mal como Deus. Em outras palavras, a serpente estava dizendo: Vocês não precisam de Deus para viver. Assim, o homem foi iludido, tomou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, teve sua mente corrompida e sua alma contaminada. A partir daí, o homem passou a ter uma personalidade autônoma, independente de Deus, como vimos no capítulo 4 deste livro. O homem escolheu viver sem Deus. Como dissemos também naquele capítulo, a melhor maneira de ver como era o homem antes da queda é olhar para a humanidade de Jesus. Ele tinha sua própria personalidade, mas estava totalmente sujeito ao governo de Deus, à palavra de Deus. Às vezes, ele se retirava para orar ao Pai. Seu viver revelava que ele estava debaixo do comando do Pai. Essa também era a condição do homem antes da queda. Ele e Deus eram um, sendo aquele totalmente submisso a este. Com a queda surgiu o ego, que é a personalidade do homem independente de Deus, uma personalidade autônoma. O ego, conforme vimos em Mateus 16, pode ser o lado bom da alma. Há um livro excelente intitulado Os Perigos do Lado Bom da Alma. Toda vez que eu ofereço a algum pastor, ele depois de ler me agradece, porque ganhou luz sobre o assunto. Muitos líderes cristãos não conhecem os perigos do lado bom da alma. Uma boa ilustração é da abordagem de Pedro a Jesus, quando o Senhor disse que ia sofrer, morrer e ressuscitar,
E Pedro o repreendeu. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 22. O que Jesus disse em seguida? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 23. Aqui temos uma palavra contundente, mas que é a pura verdade. Nosso ego, o lado bom da alma, por melhor que seja, é aliado de Satanás. Mesmo que uma pessoa em si mesma faça boas obras, ela representa um grande perigo para a edificação da igreja. Que o Senhor nos guarde dessa confusão. Estou crucificado com Cristo. Em Gálatas capítulo 2, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Versículo 19. Quem é o sujeito dessa frase? Eu. Isso significa que meu ego foi crucificado com Cristo. O eu bom, que tem compaixão de morte e dos sofrimentos de Jesus, precisa ir para a cruz. O texto prossegue: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 20. Jesus Cristo morreu não só por nossos pecados, mas para que não vivamos mais pelo ego.